Vamos lá, a gente vai falar hoje um pouco sobre gases ideais. Então, vamos primeiro definir o que é um gás ideal e depois a gente vai passar para entender alguns processos com gases ideais em um sistema fechado, ok? Então, a primeira coisa que a gente precisa definir sobre gases ideais são algumas hipóteses. Então, a primeira coisa que eu quero escrever aqui para vocês é as hipóteses do estado de gás ideal. Então, aqui são as hipóteses sobre o estado de gás ideal. Então, a primeira hipótese sobre o estado do gás ideal é que, primeiro, acima de tudo, ele tem moléculas que não possuem volume. Então, você tem moléculas muito pequenas. Além das moléculas muito pequenas, você pode considerar que elas não possuem interação, ou seja, elas não possuem forças atrativas entre uma com outra. Ou seja, além da molécula ser muito pequena quando comparado com o volume total de um gás, você ainda precisa considerar que elas não possuem uma forte atração. Então, o choque entre elas é basicamente o choque entre partículas que não têm uma interação muito forte. Então, não possui interações. A outra hipótese é que qualquer gás, mesmo real, um gás real, ele se comporta como gás ideal quando você faz a pressão tender a zero. Okay? Então, essas três hipóteses em conjunto podem nos ajudar a entender quais são as consequências. Isso aqui é muito molecular, é muito pequeno, mas quando a gente passa para poder entender qual é o efeito macroscópico disso daqui, então agora eu vou falar do efeito macroscópico, né? A consequência disso daqui é que, primeiro, você sabe que a equação do gás ideal ela é PV igual a RT, onde você tem aqui o V sendo o volume molar, você tem aqui R como sendo a constante dos gases ideais, isso aqui é uma constante. Isso aqui é a temperatura. Lembrando que sempre que a gente escreve essas temperaturas nas equações de estado, a gente está falando de temperaturas absolutas. Então a gente está escrevendo ou em Kelvin ou em Rankine. São as unidades de temperatura absoluta que a gente conhece, ok? Além disso, a gente está escrevendo isso aqui, que é a pressão. Então, essa é a primeira consequência macroscópica de quando você fala que as moléculas são muito pequenas. E quando você fala que as moléculas elas não possuem atração, você tem uma segunda consequência disso. E qual é a consequência? É que a energia interna desse gás ele é uma função somente da temperatura. Ou seja, a pressão não afeta. Qual seria a contribuição de temperatura e qual seria a contribuição de pressão? Pressão, quando a gente fala de pressão, a gente fala numa redução do caminho livre médio das moléculas. Então, eu estou falando sempre de uma aproximação das moléculas devido à maior compressão desse sistema. Então, você faz com que a molécula se mova muito pouco e, além disso, as moléculas estejam muito mais próximas. Ou seja, quando você aumenta a pressão, você faz com que o tamanho molecular passe a importar um pouco mais. Só que quando a gente fala de gás ideal, a gente está falando de moléculas que já são muito pequenas em qualquer pressão. Então, mesmo em pressões elevadas, isso não vai ter um efeito quando você tem a hipótese inicial de que esse gás se comporta como um gás ideal. Então, a gente vai passar a entender a energia interna desse gás como uma função somente da temperatura. Como consequência, a gente vai poder escrever que a entalpia desse gás também vai ser uma
função somente da temperatura. A gente já definiu na aula passada que a entalpia é justamente U mais PV. Ou seja, se eu tenho aqui, professor, mas aqui você tem a função da pressão. Mas se você for olhar bem, isso aqui é U, que é dependente da temperatura, mais RT. Ou seja, você consegue substituir isso daqui que está dependente da pressão por uma função que só depende da temperatura. Então, a energia interna do gás ideal é dependente somente da temperatura e a entalpia também é dependente somente da temperatura. Ok? Outra consequência, não é tanto consequência disso, mas é quando a gente vai tratar com a definição, a gente vai tentar escrever agora algumas propriedades do gás ideal. E aí, como propriedades do gás ideal, a gente precisa definir aqui propriedades importantes, como, por exemplo, CP e CV. A definição geral de CP e CV, independente se for um gás ideal ou não, é que você tem CP, a derivada parcial da entalpia em relação à pressão. E a definição do que é CV é justamente, desculpa, não é pressão, é temperatura aqui. Pressão é constante aqui. Então, o CV vai ser du dt AV constante. O que isso quer dizer fisicamente, né? Quando você fala dessa derivada aqui, é uma derivada parcial. Então, isso é supondo que a entalpia dependa de temperatura e pressão. Isso é supondo que a energia interna dependa de temperatura e volume, por exemplo. E aí, se você tem a entalpia como função da temperatura, se você mantiver constante a pressão e você tiver uma expressão para entalpia, você está obtendo o que é CP e o que é CV. Só que se a gente está pensando em gás ideal, isso daqui se transforma não mais em derivadas parciais, mas isso se transforma em derivadas cheias, né? Derivadas totais, ou seja, dH dt. E o CV do gás ideal vai ser igual a du dt. Tranquilo? Então, isso daqui é a definição física do que é CP e CV, e isso daqui é a aplicação para o que é gás ideal. A diferença nessas derivadas está te informando o tipo de função de entalpia e energia interna que você tem aqui, ok? Então, uma coisa bacana para a gente pensar a respeito disso é quando a gente faz a substituição de quem é a entalpia como sendo função de U mais PV, como eu já tinha falado para vocês. Então, se isso daqui é a entalpia de U mais PV, então isso aqui eu consigo substituir como sendo U mais RT, isso aqui supondo que você está falando de um gás ideal. Sempre que eu escrever GI, eu estou me referenciando a um gás ideal, ok? Então, além disso, na hora que eu conseguir derivar isso daqui em relação à temperatura, eu tenho dH dt, e isso daqui vai ser igual a du dt, mais a derivada em relação à temperatura de RT. Ok? Ora, o que é isso daqui que a gente acabou de definir? Então, isso daqui é justamente o que é CP. Isso daqui é justamente o que é CV. E isso daqui, quando a gente consegue escrever, então, a derivada, já que R é constante, vai para fora da derivada, então a gente consegue escrever isso daqui na forma de CP, que é igual a CV mais R. Isso aqui sempre para gás ideal, ok? Então, essa expressão aqui azul é uma característica do gás ideal. Isso aqui também são características dos gases ideais, CP e CV definidos como estão aqui, ok? Então, a primeira propriedade dos gases ideais é justamente o que é CP e CV. Lembrando lá do que é CP e CV, do que vocês viram em física básica, que CP e CV está relacionado à capacidade calorífica, ou seja, o que é capacidade calorífica? É o quanto uma substância vai alterar a sua temperatura pela entrada de calor. No caso de CP, é um calor que ocorre a processo de pressão constante, e o CV, um processo que ocorre a volume constante.
Então, cada um está relacionado com o calor transferido dessa forma. A gente vai conseguir entender melhor daqui a pouco. Então, além disso, alguém tem alguma dúvida? Professor, eu tenho uma dúvida, acho que pode ser besteira, mas assim, na entalpia, quando o senhor faz essa relação de energia interna mais PV, aí pode fazer essa substituição para não depender da pressão e usar o RT, certo? Aí eu queria Certo. saber por que o senhor não considera o N da... É porque o V ele está em unidade por mol ou por massa. Ah, Então, tudo entendi. que eu estou falando aqui, ou está por mol ou está por massa, a depender da unidade de R. Certo, Certo? entendi. Entendi. Mas é Então, boa só me pergunta. atentar a unidade de R, né? Isso. Você vai deixar tudo consistente. O bom de não escrever N é porque você já abstrai de ser número de mols. Você pode ter isso aqui por massa ou você pode ter por mol, dependendo da unidade de R. Se você utilizar R com a massa molecular, você consegue um R que é em função de massa. Então isso vai mais direto um pouquinho em algumas questões. Tranquilo? Certo, obrigada, professor. Nada, que isso. Então, algumas outras informações ainda sobre propriedades dos gases ideais, a gente consegue estabelecer algumas relações gerais para gases ideais. Primeiro, tem em mente que eu estou falando de um sistema fechado aqui. Então, todas as equações que a gente vai obter aqui são para sistemas fechados. Além de sistemas fechados, eu estou considerando os processos reversíveis. Por que eu estou considerando os processos reversíveis? Porque o processo irreversível, eu não sei como ele acontece. Eu não sei como é que se executa trabalho em um processo irreversível, ele é muito rápido. Quando a gente considera o processo reversível, eu sei que ele ocorre com etapas de equilíbrio, com um equilíbrio de uma pressão externa, por exemplo, quando eu estou com um aparato cilindro-pistão. Então, se eu tenho um aparato cilindro-pistão, eu sei que o processo está ocorrendo tão devagarzinho que a pressão externa que está atuando sobre o pistão, ela está se equivalendo com a pressão do gás. Então, se eu sei qual é a pressão do gás, eu tenho uma relação PV igual a RT que vai me ajudar a expressar as demais propriedades do sistema. Além disso, se é para um sistema fechado, eu estou considerando então aqui que é válida a primeira lei da termodinâmica para o sistema fechado. Ou seja, eu estou falando de ΔU, que é igual a Q mais W. Esse W é um trabalho de expansão com compressão. Ou então, eu estou falando isso da forma diferencial. Ou seja, dU, que é igual a dQ, mais dW. Professor, o senhor errou muito feio esse D que está perto do Q e do W. Não, não errei não. Minha letra não é bonita não, mas não foi tanto. Isso aqui é para expressar que quando você tem uma derivada convencional, esse símbolo de derivada que você já conhece, é porque eu estou expressando a derivada de uma propriedade física que é função de estado. Ou seja, só depende dos estados iniciais e finais. Quando eu estou colocando a derivada dessa forma, eu estou tentando te lembrar que essa propriedade ela depende do caminho. O que é depender do caminho? É depender de se você está com a hipótese do sistema ser reversível ou irreversível. Ou seja, essas grandezas elas só são válidas na forma que a gente vai calcular agora se o processo for reversível. Mas qual é a bondade da gente estar fazendo essa hipótese? É que a gente consegue calcular calor e trabalho para esses sistemas e, além disso, a gente consegue calcular as funções de estado. E as variações de estado só dependem do estado inicial e final. Então, se você tiver um processo irreversível que ocorre entre os mesmos estados iniciais e finais desse processo reversível que a gente vai desenhar agora, então as funções de estado estão variando da mesma forma. É isso que a gente definiu na aula passada como sendo o que é caminho termodinâmico, ok? Bom, então se eu tenho isso daqui dessa forma, eu consigo já expressar quem é ΔU para o gás ideal e quem é o trabalho, se eu sei que ele é do tipo de expansão-compressão, ok? Então, vou expressar aqui ΔU como sendo CV do gás ideal dt, que vai ter que ser igual a diferencialzinho do calor aqui,
menos PDV do gás ideal. Por que eu coloquei menos PDV aqui? Para poder a gente entender isso, a gente precisa desenhar um aparato cilindro-pistão. Então, se eu desenhar aqui pistão, se eu tenho aqui um peso aqui em cima desse bloco, desse aparato cilindro-pistão, com uma determinada massa M e M1, e eu sei que o próprio pistão também tem uma massa M2, aqui eu sei que está atuando a força da gravidade, e aqui eu sei que eu tenho a pressão do gás. O sistemazinho aqui é fechado aqui nesse ponto. Ok? Para poder... quando eu desenho aqui a pressão do gás, estou desenhando um vetor aqui, eu sei que a pressão é um tensor, mas eu estou pensando muito mais relacionado com a força que está atuando sobre esse sistema. Então, quando eu faço o diagrama de corpo livre, eu tenho uma força gerada pela pressão do gás, que está atuando aqui nesse sistema. Ou seja, a pressão do gás atuando nessa área desse sistema gera uma força que está sustentando o peso do bloco acima, ok? Só que se você observar, o trabalho que a gente está calculando aqui, ele está relacionado com a força externa. Então, quando a gente está pensando em força externa, o trabalho executado aqui nessa direção do sistema, a gente tem que sempre pensar que a gente tem essa pressão como sendo uma equivalência do que está do lado de fora. Ou seja, se eu tenho aqui um aumento do volume, ou seja, se dV é positivo, quando eu multiplico pela pressão, que também é uma grandeza positiva, para que eu tenha a convenção de sinais que a gente estabeleceu, que quando o trabalho sai do sistema, ele possui valor negativo, então eu tenho que escrever trabalho como sendo menos PDV. Vou repetir. Se a convenção de sinais da gente está dizendo que quando o trabalho sai, quando qualquer grandeza física sai do sistema, ele é negativo, isso faz sentido porque a gente está reduzindo a energia interna do sistema. Então, se eu estou reduzindo a energia interna do sistema, a convenção de sinais dizendo que o que sai é negativo, para poder esse trabalho de expansão-compressão ter o mesmo sinal do nosso sistema de convenção, a gente precisa colocar esse negativo aqui na forma do trabalho como sendo menos PDV. Ok? Então, essa aqui é uma primeira expressão, que seria a expressão da primeira lei, já um pouco mais desenhada para gases ideais. Ok? Então, qual é importante aqui? Se eu tenho a relação de pressão e volume, se eu tenho a relação, o CV é como se fosse uma propriedade do gás, como se fosse a identidade do gás, e se eu tenho aqui a variação da temperatura, me interessa aqui calcular quem é o calor como sendo CV do gás ideal, dt, mais P dV do gás ideal, ok? Então, aqui já é uma expressão que vale para qualquer processo que a gente estiver pensando, é uma expressão do calor como sendo função das variáveis temperatura e volume, ok? Por vezes, é melhor que você consiga expressar qualquer processo em termos de temperatura e pressão, que são propriedades mais facilmente mensuráveis. Então, eu consigo fazer a substituição da variável volume do gás ideal como sendo RT sobre P, e para poder fazer isso, eu preciso derivar o volume do gás ideal, utilizar como se fosse a regra da cadeia, né? Então, para poder fazer essa substituição, então, o que eu preciso é calcular dV do gás ideal. Então, calculando essa expressão, a gente vai obter a seguinte derivada. R sobre P, que multiplica dt menos T dP sobre P. Onde é que vem isso? Vem de você considerar a temperatura e pressão como sendo duas funções e você executar a derivada da razão de funções. Ok? Então, como é que você obteve isso? Derivou o volume de gás ideal e aí você vai gerar uma primeira derivada em relação à temperatura. Você vai estar derivando a temperatura, então vai ficar R sobre P, que multiplica dt, e a outra você vai ter T, que multiplica a derivada de R sobre P.
E aí a derivada de R sobre P, você sabe que vai ser P ao quadrado. Então, aqui eu só coloquei já em evidência R sobre P. E cada uma das funções que você derivou ficaram aqui. Então, com isso, a gente consegue fazer essa substituição aqui. Ou seja, eu consigo substituir quem é dV do gás ideal aqui. Por que eu estou fazendo isso? Porque pressão e temperatura são propriedades que são mais facilmente mensuráveis quando você está falando de um determinado sistema, ok? Só fazer uma coisa aqui rapidinho. Ok. Deu um errinho aqui, eu vou reescrever. Aproveita e repito o que eu estou fazendo, tá? Então, aqui eu estou procurando uma substituição do volume. O volume é difícil de medir quando você está no processo. Deixa eu ver aqui. A gente, vocês estão conseguindo ver a tela, tá? Ou seja, quando eu estou fazendo essa substituição, eu estou pegando o volume do gás ideal, que é igual a RT sobre P, e estou fazendo a derivada total disso. Então, a derivada do volume do gás ideal vai ser igual a derivada de RT sobre P, que vai ser igual, então, a RT, derivada de 1 sobre P, mais 1 sobre P, derivada de RT. Isso aqui a gente consegue, então, colocar em evidência aqui 1 sobre P, depois que a gente fizer essa derivada. E por que eu considerei essa derivada dessa forma? Porque T e P são funções. Então, não estou fixando nenhuma das duas como constante. Então, dV do gás ideal vai ser uma expressão de R sobre P, que multiplica dt menos T dP sobre P. Então, eu consigo substituir isso daqui aonde a gente queria, para poder tirar o volume, onde a gente está incomodado com ele, e aí a gente vai obter uma expressão para o calor. Apagou ali a expressão do calor, mas aí eu consigo reescrever aqui. Se eu estou substituindo a expressão do gás ideal, é um negocinho chato. Já vou escrever direto aqui, tá? Já substituindo. Então, eu vou ter pressão, que vai multiplicar o quê? A substituição de quem é dV do gás ideal, que é R sobre P, que multiplica dt menos T dP sobre P. Tranquilo? Ou seja, a gente vai conseguir escrever aqui o calor como sendo CV do gás ideal. Quando a gente fizer esse produto aqui, a gente vai ficar RDT. Então, eu já vou colocar aqui o R para dentro da expressão do DT, mais, vou multiplicar isso daqui também para dentro, então estou multiplicando por R, então é menos, na verdade, RT sobre P dP. Ok? Por que essa expressão aqui é mais interessante do que a expressão que a gente estava obtendo antes? Novamente, porque aqui você está com as funções, ou seja, o calor está dependendo de temperatura e pressão. Temperatura e pressão são propriedades mais facilmente mensuráveis. Você consegue medir temperatura e pressão muito mais facilmente em um determinado processo. Ok? Então, a partir daqui, a gente consegue integrar o calor
integrar a função, isso daqui é um velho conhecido de vocês já, não tão velho, acabou de conhecer, CV do gás ideal mais R, CV do gás ideal mais R é CP, então você tem aqui a expressão do calor como sendo CP dt, CP do gás ideal, menos RT sobre P, dP. Ok? Então, aqui é uma expressão interessante para o calor, a gente vai usar ela um pouco mais na frente. Além disso, se eu tenho essa expressão do calor, eu consigo fazer uma outra substituição aqui para poder obter uma expressão para o trabalho. Então, de uma maneira similar, eu consigo expressar o trabalho também se eu conseguir substituir quem é esse calor aqui e relacionar com o CV que tem aqui. Então, o que eu vou fazer agora é substituir isso daqui, contra-substituir, né? Aqui na expressão da primeira lei, escrita para o gás ideal, e aí você obtém a seguinte expressão, que a diferencial do trabalho vai ser igual a menos RDT mais RT dP sobre P. Se você fizer outra substituição aqui, você até consegue voltar para a mesma relação de trabalho descrito dessa forma. Só que isso aqui é mais interessante para a gente, para daqui a pouco as aplicações que a gente vai fazer. Ok? Então aqui a gente tem algumas expressões que são úteis para quando a gente for começar a pensar nos diversos processos que podem ocorrer com o gás ideal. Tranquilo? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem falar, tá? Deixa eu abrir aqui uma outra folha. Ou seja, então, o que é interessante a gente pensar a respeito de gases ideais? É interessante a gente pensar nos diversos processos que a gente tem disponíveis. Então, quais são os processos? A gente já discutiu um pouco na aula passada. Então, o primeiro processo é o processo isotérmico. Ou seja, se o processo é isotérmico, você sabe que o ΔT é igual a zero. Não há variação de temperatura. Ok? Então, se a gente está falando de um processo que não tem variação de temperatura, e você sabe que U é uma função que só depende da temperatura, o que você pode afirmar a respeito da energia interna desse gás ideal durante um processo isotérmico? Isso quer dizer que ΔU é igual a zero. Se a entalpia também só depende da temperatura, e a temperatura não está mudando, então o H também não vai mudar. Uma outra forma de expressar isso é ΔH igual a zero. Ok? Quais são as consequências disso para o processo? É que, primeiro, a gente pode, ainda assim, expressar a primeira lei, ou seja, a primeira lei da termodinâmica, quando a gente for escrever isso, vai ficar ΔU, que é igual a calor mais trabalho. Ou seja, se ΔU é igual a zero, você vai ter que o trabalho mais o calor, eles estão se equivalendo nesse sistema. Entendido? Então, o que está entrando de calor está saindo como trabalho. Ou o que está entrando de trabalho está saindo como calor do sistema. Então, na hora que você comprime um determinado sistema, a temperatura dele aumenta, porque você está comprimindo, você está recebendo o trabalho, converte como energia interna. Mas para que você possa manter o sistema com a temperatura constante, você tem que reduzir a temperatura, então você tem que tirar calor. Entendido? Então, o processo isotérmico ele tem essa característica de equivalência entre calor e trabalho. O que está entrando como um está saindo como outro. Ok? Só que aí qual é a expressão? Se a gente utilizar a expressão que a gente tem do calor em função da temperatura e do volume, a gente pode então, ou melhor, em função da pressão, a gente tem então a expressão do diferencial do calor, que vai ter que ser igual a, por exemplo, CP do gás ideal dt, isso aqui tudo menos RT
dP sobre P. Ora, se o processo é isotérmico, esse diferencial da temperatura também é zero. Então, a diferencialzinha aqui do calor vai ficar igual a menos RT dP sobre P. Ou seja, eu consigo integrar isso daqui e obter a expressão de calor como sendo igual a RT e uma razão de Ln, a razão da pressão inicial sobre a pressão final. Então, tudo que eu fiz aqui foi integrar entre os estados 1 e 2. E aí eu obtive a expressão para o calor do sistema quando eu estou falando de um processo isotérmico. Qual é a expressão do trabalho para o processo isotérmico? Ora, a partir dessa equação, eu consigo escrever então que trabalho vai ser igual a menos RT ln de P2 sobre P1. Ok? Além disso, se eu sei que a temperatura 1 é igual à temperatura 2, e eu sei que a gente tem uma relação de gases ideais aqui, ou seja, P1V1 sobre T1 vai ter que ser igual a P2V2 sobre T2, ou seja, essa temperatura vai embora com essa, eu sei que P1 sobre P2 vai ser igual a V2 sobre V1. Isso aqui pode mudar, então, as coordenadas que a gente tem do trabalho em função da pressão, que são as mais úteis, mas a gente também pode mudar essas coordenadas para volume, ou seja, V2 sobre V1. E aqui é o trabalho, que é igual a menos RT ln de V1 sobre V2. Eu troquei aqui, né? Então, deixa eu só consertar aqui. Eu quis sumir com o negativo e, ao mesmo tempo, não sumir. Então, aqui continua sendo P1 sobre P2. Então, se é P1 sobre P2, esse volume aqui também é diferente. Aqui é P1 sobre P2, aqui é V2 sobre V1. Tudo bem? Então, isso aqui, a gente está conseguindo determinar completamente o processo isotérmico. O que é determinar completamente um determinado processo? É entender como é que o ΔU está variando, como o ΔH está variando, como varia calor e como varia trabalho. Então, são todas as propriedades que interessam para a gente aqui durante um determinado processo. Ok? Um outro processo isotérmico, a gente também tem o processo isobárico. No processo isobárico, a gente tem ΔP igual a zero, ou seja, se eu não tenho variação de pressão dentro desse sistema, eu estou somente com variação de temperatura, eu consigo calcular quem é ΔU através da integral de CV dt, CV do gás ideal, dt, isso aqui entre os estados 1 e 2. Então, ΔU já está determinado, CV é considerado dado nesse sistema. Se a pressão é constante, eu tenho trabalho como sendo a integral de menos PdV. Se a pressão é constante, isso daqui vai ser igual a P que multiplica, que é entre os estados 1 e 2, P que multiplica V2 menos V1. Ok? Estado final menos o estado inicial. Além disso, eu posso substituir isso daqui por RT. Então, se eu tenho uma relação aqui com RT, eu consigo, então, substituir para que o trabalho seja em função somente da temperatura. Ou seja, menos R, que multiplica T2 menos T1. Isso daqui é a partir da equação do gás ideal. Então, aqui eu já consegui determinar quem é ΔU, quem é trabalho. Então, se eu tenho ΔU e trabalho, eu consigo determinar quem é o calor também. Ou seja, se eu consigo escrever quem é o calor, isso aqui tudo a partir das definições. Então, eu vou escrever a primeira lei, ΔU, que vai ter que ser igual a Q mais W. Se eu escrever isso na forma diferencial, a gente vai ver que é CV
do gás ideal dt, que vai ter que ser igual ao diferencial do calor, e isso daqui, o trabalho na forma diferencial, tá vendo? PDV. Ou seja, se eu passar para o outro lado lá, eu já fizer a substituição de quem é menos PDV, ou seja, se a pressão é constante, eu posso substituir aqui o volume também, eu já consigo encontrar que a expressão do calor aqui, ela é, na verdade, isso daqui, ó. Que a diferencial do calor vai acabar sendo igual a Cp do gás ideal dt. É só utilizar essa substituição da variável com as pressões e temperaturas, colocar em função da temperatura, que aí você vai conseguir encontrar a expressão do Cp aqui. Você vai acabar somando mais um R aqui quando você substituir a pressão por R sobre T sobre V. Tá? Então, aqui então eu consigo achar que o calor, na verdade, ele vai ser igual à variação de entalpia, que vai ser igual à integral de Cp do gás ideal dt, entre os estados 1 e 2. Tranquilo? Ou seja, no processo isobárico, o calor trocado nesse sistema é equivalente à variação de entalpia, ok? Então aqui a gente tem a expressão para o calor, a expressão para o trabalho, a expressão para o ΔU. Então já consegui determinar completamente aqui o que é o processo isobárico. Além do processo isobárico, a gente precisa falar também do processo isocórico. No processo isocórico, no caso, a variação do volume vai ser igual a zero. Então, se a variação do volume é igual a zero, eu não tenho trabalho de expansão-compressão. Além da variação do volume ser zero, trabalho também vai ser igual a zero. Ou seja, se o trabalho é igual a zero, quando eu expresso a primeira lei na forma diferencial, então eu tenho du, que vai ser igual a dq, mais zero. Não tenho trabalho porque eu não tenho expansão-compressão. Se eu não tenho expansão da fronteira contra uma força, eu não tenho execução de trabalho. Ou seja, o calor aqui nesse caso vai ser igual a ΔU, que vai ser igual à integral do estado 1 ao estado 2 de CV do gás ideal dt. Tranquilo? Então, olha que interessante. Quando você tem um processo isobárico, ou seja, a pressão constante, você sabe, então, que o calor trocado no processo isobárico vai ser a variação de entalpia. No caso do processo isocórico, o calor trocado ele vai equivaler a uma variação da energia interna. Ok? Então, isso é meio que dependente da definição do que é ΔH. Se ΔH é igual a U mais PV, então esse calor aqui ele está equivalendo ao que você está aumentando de temperatura no ΔU e ao que você está equivalendo de execução de trabalho. Então, é justamente o que está te dizendo a primeira lei. Ok? Processo isocórico, então, a gente já tem a definição do que é o trabalho, de o que é o calor e o que é a variação de energia interna. O que a gente precisa agora é mais nada, né? Então, o processo isocórico é mais tranquilo aí. Não faltou mais ninguém para poder a gente determinar. A gente já tem calor e trabalho, ΔU, falta o ΔH. Só que aí o ΔH, você já sabe que o ΔH ele vai ser integral de Cp do gás ideal dt. É a própria definição. Ok? Então, aqui a gente conseguiu aqui determinar completamente o sistema com trabalho, calor, variação de energia interna e variação de entalpia. Isso é um processo isocórico. Então, o processo adiabático. No caso do processo adiabático, o calor trocado é que é igual a zero. Ou seja, então você tem da primeira lei que a variação da energia interna do sistema vai ser igual ao trabalho executado do sistema. Ok? Além disso, a gente pode pegar uma expressão que a gente já desenvolveu lá em cima para o calor, que ele segue a seguinte forma. Eu posso pegar essa aqui. Ó. A diferencial do calor ela vai ser igual, então, a
CV do gás ideal, dt, mais RT, dV do gás ideal, sobre V do gás ideal. Ok, mas se o processo é adiabático, isso aqui é igual a zero. Então, se isso aqui é igual a zero, eu posso rearranjar essa expressão aqui como sendo dt sobre t, que vai ser igual a R sobre CV, que multiplica dV sobre V. Ok? Quando você integrar isso daqui, você vai obter uma razão de dois ln's aqui distintos, ou seja, você vai ter aqui ln de T2 sobre T1, que vai ser igual a menos R sobre CV do gás ideal. Obviamente, eu estou considerando aqui essa razão R sobre CV constante, para poder conseguir tirar do processo de integração aqui. E isso daqui vai ser V2 sobre V1. Ou seja, eu consigo escrever T2 sobre T1, que vai ser igual a V2 sobre V1, elevado a R sobre CV do gás ideal. O menuzinhos aqui. Ou então eu passo o menos para baixo e inverto aqui essa relação. Então, a partir disso daqui e da relação de gás ideal, eu consigo então escrever outras relações para o processo adiabático. Não somente relacionando temperatura e volume, mas eu posso também estar relacionando, por exemplo, pressão e temperatura. Então, para poder ter a relação de pressão e temperatura, eu vou escrever ela da forma T2 sobre T1, que vai ser igual a P2 sobre P1. Isso aqui elevado a R sobre Cp. E temperatura e volume, temperatura e pressão, e ainda consigo escrever uma outra relação que é entre pressão e volume, que é P2 sobre P1, que vai ter que ser igual a V1 sobre V2, elevado a Cp sobre Cv. Isso tudo para o gás ideal. Então aqui você tem várias relações de temperatura e pressão. Elas são úteis quando a gente está pensando, então, no sistema adiabático. Elas são aplicáveis quando você tem um sistema adiabático. Então, deixa eu só destacar aqui as equações que são de interesse. E elas vão nos ajudar a conseguir fazer o cálculo do trabalho. É a última propriedade que está faltando, né? A gente tem ΔU, a gente já tem aqui as relações de temperatura e pressão que vão nos ajudar a escrever, então, o processo do gás ideal. E a partir dessas três relações, a gente consegue perceber o seguinte. A partir dessas três relações, eu consigo escrever que a temperatura vezes o volume do gás ideal, esse volume elevado a gama menos 1, isso aqui é igual a uma constante. A temperatura vezes a pressão, essa pressão elevado a 1 menos gama dividido por gama, isso aqui também é uma constante. Quando eu escrevo constante, é porque eu consigo pegar aquelas outras equações, colocar tudo que é T, tudo que é estado 1 para estado 2, e eu vejo que é igual no estado 1 e no estado 2. Então, a última relação é que P, que multiplica V do gás ideal, elevado a gama, é igual a uma constante. Ou seja, esse tipo de sistema aqui é um sistema adiabático. É um trabalho adiabático. E aqui o que é gama? Gama, pela definição, quando você rearranjar lá, você vai obter
essa expressão como sendo uma expressão recorrente. Cp do gás ideal sobre Cv do gás ideal. Por que a gente define isso daqui? Porque normalmente Cp e Cv variam bastante com a temperatura, mas a razão deles não varia tanto. Então é mais fácil quando você escreve em função de gama, ok? Obviamente, se você conseguir reescrever aqui, você consegue reescrever algumas relações de R como Cv do gás ideal vai ser igual a gama menos 1. E, além disso, R sobre Cp do gás ideal vai ser igual a gama menos 1 sobre gama. Ok? Isso daqui é útil para poder a gente conseguir entender de onde a gente vai obter a expressão, já que a gente tem trabalho, no caso do processo adiabático, igual a ΔU, então eu posso escrever que isso daqui é igual a Cv que multiplica ΔT. Tudo bem? Isso aqui para o gás ideal. Se isso aqui está sendo escrito como Cv vezes ΔT, eu posso escrever a variação de temperatura como sendo função de gama. E aí, quando eu consigo escrever ou a variação de temperatura, não, né? O Cv em função de gama, que é utilizando essa relação. Então, para reescrever aqui o Cv, eu vou colocar o Cv para o outro lado, que vai ser igual a R sobre gama menos 1. Então, eu vou usar essa expressão para substituir aqui. Então, quando eu fizer isso, então eu obtenho trabalho, que vai ser igual a R ΔT, dividido por gama menos 1. Isso aqui já é uma expressão do calor do trabalho do processo adiabático. Só lembrando, o processo adiabático ele pode ter variação de temperatura. Na verdade, ele vai ter variação de temperatura de acordo com o que você vai executando de trabalho. Ou posso escrever isso aqui em função de pressão e volume dos estados iniciais e finais. Então, o trabalho aqui, então, vai ser RT2 menos RT1 dividido por gama menos 1. Ou seja, eu consigo escrever o trabalho como sendo P2V2 menos P1V1 dividido por gama menos 1. Então, com esse último passo, eu consegui definir o que é o trabalho para esse determinado processo. Ok? Dessa forma, eu consigo substituir, então, ainda P2, V2, o volume aqui, para poder ter uma relação somente em função da pressão inicial e do volume inicial e da pressão, ou seja, eu reduzir o número de variáveis que eu preciso calcular, substituindo as equações que a gente já desenvolveu anteriormente. Então, quando eu tenho aquelas relações de pressão e volume, deixa eu voltar nelas aqui. Se eu utilizar essa relação de pressão e volume, ou seja, se eu utilizar esse fato de que P2 sobre P1 vai ter que ser igual a V1 do gás ideal sobre V2 do gás ideal elevado a gama, eu consigo então substituir, por exemplo, quem seria P2 aqui, em função de quem é gama 1 ou gama 2. Ou eu posso substituir um dos dois utilizando essa expressão aqui dentro. Se eu fizer essa substituição de quem é P2 ou de quem é V2, eu consigo achar umas outras expressões para o trabalho que podem ser úteis, ok? São essas aqui. P1, V1 do gás ideal, sobre gama 1, gama menos 1. Isso daqui, P2 sobre P1, elevado a gama menos 1, sobre gama. Isso aqui tudo menos 1. E uma mesma expressão, só que em função da temperatura inicial.
Gama menos 1, que multiplica P2 sobre P1. Gama menos 1 sobre gama. Isso aqui tudo menos 1. Ok? Então, aqui, por exemplo, qual é a vantagem de você utilizar alguma dessas três expressões aqui? Se você tiver essas quatro variáveis, ou seja, P2, V2, P1, V1, você utiliza essa fórmula e vai dar o mesmo valor. Só que para que você não tenha que calcular, por exemplo, o segundo volume, você pode substituir quem é esse V2 através dessa expressão, ou seja, você vai isolar um V2 aqui, por isso que aparece essa expressão aqui de gama menos 1 sobre gama, e com essa substituição, você consegue calcular utilizando apenas P1, P2 e V1 do gás ideal. Ou seja, você só está precisando de três variáveis. Aqui, nesse caso, é até mais útil. Por quê? Porque você só precisa dos intervalos de pressão, ou seja, P1, P2, e de qual é a temperatura inicial do processo. Então, aqui você tem três expressões de trabalho para quando você está trabalhando com processo adiabático. Tranquilo? Bom, a aula de hoje era basicamente isso. Eu queria fazer esses desenvolvimentos dessas fórmulas com vocês, para que a gente possa conseguir fazer alguns exercícios a posterior. A gente, na próxima aula, vai estar desenvolvendo algumas expressões para os processos abertos. Então, a gente vai ver todas as expressões e depois a gente vai só fazer exercícios com os dois conhecimentos em conjunto. Ok? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, deixa eu dar uma olhada no chat aqui se vocês comentaram alguma coisa. Professor, a lista vai ser liberada amanhã? Sim, ou é vou hoje? mandar amanhã depois da aula. Ah, certo, certo. Tranquilo? Aí vocês vão ter até pelo menos uma semana aí para poder conseguirem entregar de volta, tá? Alguma dúvida? Tudo bem. Então, valeu aí, gente. Obrigado, tá? Desculpa aí ontem, a manutenção lá do laboratório demorou mais do que eu estava pensando, e aí eu não queria fazer aula à noite nem nada. Eu preferi fazer hoje durante o dia, para poder mandar e deixar com vocês, e aí a gente vai ter mais tempo para trabalhar esse conteúdo, tá bom? Então, valeu aí e até mais, tá?